Agora sim. Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né galera, aqui no meu canal Brasília Futebol. Sim, enfim, hoje falar sobre um grande jogo, né galera, jogaço, né, jogo ótimo, excelente, espetacular. Enfim, vai acontecer daqui a pouco, né galera, na Neoquímica Arena, no Corinthians, lá em Itaquera, São Paulo, né, na capital paulista, né, do Campeonato Brasileiro Série A, Brasileirão Série A, né, Brasileirão, da 7ª rodada, né, jogo do Corinthians, vai ter Corinthians Internacional, né, Internacional e Corinthians, né, Corinthians Internacional, né, confronto também dos esportes clubes, né, já teve Corinthians recentemente, teve Corinthians Esportes, Esporte Clube Corinthians Paulista, Esporte Clube Recife, Corinthians venceu há 2 semanas atrás na Neoquímica Arena, né. Corinthians, foi o último jogo do Corinthians em casa nesse campeonato, né? Aí depois o jogo anterior do Corinthians, né, no Brasileirão, foi contra o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, lá no estádio de Jornal de Mário Filho, né, o Maracanã, no Rio de Janeiro. O Corinthians tomou um goleado de 4-0, né? Vergonha, ainda tava muito inteirinho, não, Leandro Ribeiro. Quando está chegando o Dorival Júnior. E no último jogo o Corinthians venceu, foi o primeiro jogo, né, galera? Era o Dorival Júnior, né? A estreia do Dorival Júnior como técnico Corinthians, né? O Corinthians venceu 1-0 no Novo Horizontino, gol do Hector Hernandes, né, atacante espanhol, né, enfim, e hoje o Corinthians joga contra o Internacional, contra o Inter, né, tem Esporte Clube Corinthians Paulista, né, Esporte Clube Corinthians Paulista, né, não, Corinthians contra o Esporte Clube Internacional, né, o Inter, né, e Internacional, né, o Inter do Ener Valencia, né, do Alan Patrick, né, né, o Ener Valencia, Alan Patrick, Bruno Henrique, né, o Bruno Henrique, Wesley e tudo mais, né, o Bruno Henrique que eu falo é outro Bruno Henrique, não é aquele, não é o que é do Flamengo, não, o Bruno Henrique que jogou no Palmeiras, né, acho que tem uma passagem no Santos também, né, no Santos. E hoje tá no Internacional, no Inter, desde 2023, né? Acho que é a 3ª temporada dele. No Inter, né? 2023, 2024, 2025. 2022, né? Mas enfim, o time do Beira-Rio. Mas hoje o jogo não é no Beira-Rio, por causa deles. Hoje o jogo é em São Paulo, né? Na Neoquímica Arena, né? Corinthians Internacional, Esporte Clube Corinthians Paulista contra Esporte Clube Internacional. O Inter, né? Lembrando que esse jogo, né, vai passar ao vivo na Amazon Prime Video. Somente, aí você pensava, somente a Amazon Prime? Sim. Quando a Amazon Prime Video transmite o jogo, galera, é exclusivo, né? Ou seja, só a Amazon Prime Video transmite. Não tem Sport TV, Premiere, nada, Globo, nada. Só a Amazon Prime Video, até porque hoje é sábado. O Globo é só amanhã, 4 horas da tarde. O Globo é sempre clássico Rio. É sempre domingo, 4 horas da tarde, 16 horas. E quarta-feira, 21h30, quando tem a rodada de meio de semana. E em raríssimas exceções muda esse horário. Como mudou só agora recentemente, um jogo que foi a partida entre Grêmio e Flamengo, né, se não estiver enganado, e São Paulo e Cruzeiro, que aconteceram às 5h30 da tarde, às 17h30, porque o São Paulo tinha jogado na quinta, né, 5h30 para respeitar o protocolo, e 72 horas na partida e outra, ou 66, sei lá, né, como diz, um protocolo feira, um protocolo, né, que o futebol brasileiro tem uma vergonha, tem que muito evoluir. Tá melhor do que os últimos anos, tá melhor, realmente, vem melhorando, mas tem muito a melhorar, ainda mais, né? Enfim, mas de qualquer forma, né, como já falei no vídeo, hoje eu vou meu bolão, palpite pra cada jogo, uma projeção do jogaço, que vai ter transmissão exclusiva na Amazon Prime Video, entre Corinthians e Internacional, né? Enfim, eu acho que o Corinthians consegue vencer, né, com o Yuri Alberto, né, com o Yuri Alberto fazendo os gols, né, o Yuri Alberto, o Memphis Depay, né, o Romero, o Ângelo Romero e tudo mais, né, o Carrillo, o Carrillo, o Zé Martínez, né, o Ranieri, o time do Corinthians é forte, joga mais meio pra frente, o meu campo é o ataque, né? Inclusive, todos esses que eu falei, né, que eu citei, vão jogar hoje em campo, né? Sim, o Memphis Depay tá de volta. Lembra que ele tinha... Não foi, graças a Deus que não foi lesão, ele só tinha recebido uma pancada, né? Uma pancada no joelho, parece, no jogo contra o Flamengo, né? Saiu de campo com 35 minutos, 35 pra 36 minutos de campo, ainda no primeiro tempo, né? Achei até que falei preocupado que ele não ia jogar hoje, né? Ele não jogou só contra o Novo Horizontino, mas graças a Deus também não fez falta. O Corinthians venceu, mesmo com o time quase todo reserva. Só o Hugo Souza, né? Jogou titular, Mateuzinho, lateral direito, o Angilério, o Luiz Angilério, lateral esquerdo, né? Hoje até o lateral outro, né? Nem o Angilério, é o Hugo, né? O Hugo Farias, né? Chamado Hugo Souza, né? O goleiro do Corinthians, né? Então, a escalação do Corinthians no jogo de hoje, né? O Corinthians vai vir com Hugo Souza no gol, né? Hugo Souza, Mateuzão, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo, né? O outro Hugo, né? O Hugo lateral, né? Hugo Farias, né? Hugo Farias, no caso. Hugo Farias, esquerda. Então, repito, time com Hugo Souza no gol, Mateuzinho no lateral direito, a dupla de zaga com André Ramalho e Kaká na lateral esquerda. Hugo Farias, meu campo com Ranieri, André Carrilho, Zé Martínez, lá no ataque com Romero, Ângelo Romero, normalmente mais caindo pela esquerda, né, como ponto esquerda, Memphis Depay na direita, mas ele pode jogar na esquerda e inverter com o Romero, ele tá na direita e vir puxar mais pra esquerda e o Romero na esquerda e pra direita, e no meio centralizado como centroavante de ofício, só tanto lento, pesado, artilheiro, de vez em quando volta pra marcar, né, Yuri Alberto. Então, de novo, repetindo rapidamente, o time do Corinthians é Hugo Souza na grama, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Hugo Farias na defesa, no campo com Ranieri, Carrilho e José Martínez, Carrilho Martínez, e no ataque, claro, Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Angelo Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? E o time do Corinthians muito forte, time ofensivo, né? O time do Dorival Júnior vai ser a estreia do Dorival Júnior em casa, né, galera? Na Neoquímica Arena, né? Arena do Corinthians, né? Em São Paulo. Tá lotado, né? Mais de 40 mil torcedores, como sempre, né? Já está nesse momento. A informação que eu tenho que tá com 45.788 torcedores, né? Agora já pagando ingresso. Então, teve no mínimo 45.788, ou até mais, 46 mil, 47 mil. Uma renda de mais de 3 milhões de reais, tranquilamente, né? 3.265.409. Não tô inventando a informação que eu tenho. É direto da assessoria do Corinthians, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Sou ligado ao clube, né? Mesmo aqui de longe, né? Um sócio torcedor fiel, né?
Enfim, mas de qualquer forma, né, eu pelo que eu queria, né, uma partida, o Corinthians joga uma boa partida, né, e joga bem nesse jogo, nessa partida, joga um futebol pra frente, né, ofensivo, até porque tá jogando em casa, então tem que se impor, tem que jogar um futebol pra frente, mais ofensivo, criar não pode ficar só na defesa, né, jogar um futebol defensivo, não. Óbvio que o Internacional, né, o Inter é uma equipe boa, uma equipe forte, como eu falei, tem grandes jogadores, como o Ener Valencia, tá cansado, né, o Ener Valencia, o Alan Patrick, né, o Wesley, o Bruno Henrique, né, o Thiago Maia. É mais jogadores interessantes, né? O Fernando, o zagueiro, volante, né? O goleiro Antony, o Rochita, né? Então tem jogadores interessantes, né? Do goleiro até o ponto esquerdo, ponto direita. O time é bom também, pode até brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Brasileirão também, juntamente com o Corinthians Internacional, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, o Flamengo, né? O Clube de Regatas Flamengo, Botafogo, Futebol Regatas, tudo mais, né? Enfim. Mas assim, de qualquer forma, né, realmente é um time forte também. Então, também é um time muito qualificado, né? Qualificado, muita qualificação. Como o Hugo Souza falou, né? Ontem no canal Meu Timão, né? Parecendo. Do Corinthians, né? O canal Meu Timão, o canal do YouTube do Corinthians, tem mais de 1 milhão de inscritos, podem se inscrever e jogar lá também, claro. Além do meu canal aqui, né? Mas enfim, né? Como eu tava falando, então vai ser uma partida muito equilibrada, mas eu acho que o Corinthians consegue vencer bem. Quem sabe até se jogar um bom futebol, fazer até saldo, ganhar 3x0, 4x0, 5x0, mas tem que jogar um futebol muito bem. Tem que se fechar na defesa, né? Igual como foi o jogo contra o Bizantino. Não sofrer tantos riscos defensivos, o André Ramalho, o Kaká, né? O Kaká e o André Ramalho, a dupla de zaga. Fazendo a cobertura mesmo, o Kaká, óbvio, não é o Kaká que jogou no São Paulo, né? No Internacional do Milão, Inter no Milan, óbvio, né? O Kaká do zagueiro do Corinthians, né? Que jogou no Atlético Paranaense, no Cruzeiro e tudo mais, né? Enfim, só lembrando, pra quem não sabe, né? Mas enfim, né? Então, como eu falei, né? O André Ramalho, o Kaká, o André Ramalho, os zagueiros, os próprios laterais, né? Como o Hugo, né? O Hugo Farias, na lateral esquerda, lateral direito, o Mateusão, né? O Mateuzinho, né? A gente tem que fechar o espaço, proteger o goleiro Hugo Souza. O goleiro só vai ser trabalhar quando precisar mesmo, né? Defender, espalmar mesmo as bolas. Ou seja, ter mais essa segurança defensiva, marcar mais, né, fechar os espaços. De vez em quando, sim, pode adiantar as linhas, né, marcar com bloco alto, com bloco baixo, né, fazer o perde pressiona, né, o pressão pós-perda. Assim que perder a bola, já marca logo. Bota os atacantes, vai marcar logo. Os atacantes jogam do meio campo, setor do meio campo. Tanto os atacantes, né, Yuri Alberto, Memphis Depay, o Romero, Ângelo Romero, como jogadores do meio campo, né, o Ranieri, né, o Martínez e o Carrilho, né, André Carrilho. Jogo demais também o André Carrilho, né. Enfim, lembrando que o Garro ainda é desfalque, né, o Rodrigo Garro do Corinthians, ainda não foi relacionado. Deve ser relacionado lá pro final do ano, né. Espero que ele jogue ainda esse ano, não se aposente, né, porque realmente a lesão foi gravíssima. O último jogo dele foi na final do Campeonato Paulista, no Paulistão, dia 27 de março, tá mais de um mês sem jogar, né. 27 de março, isso. Praticamente 37 dias sem jogar, né? Quase 40 dias, né? Enfim, um mês e meio praticamente não botar aí, né? Um mês e meio, dias, né? Rodrigo Garro, né? Eu tô me referindo, né? Rodrigo Garro. Me joga muito, né? Que sabe, tem alguns dias pra você convocar pra seleção da Argentina, né? Que não escalou, né? Escalou e tudo mais, né? Mas enfim, de qualquer forma, né, como eu já falei, eu acho que o Corinthians consegue vencer bem. Vai ser, 5x0 Corinthians, né, galera? Vai ser hat-trick, né? 3 gols de Yuri Alberto, 3 de Yuri Alberto, 1 de Memphis Depay, depois né, e o de Romero, né? Do Romero, Ângelo Romero. Lembrando que o Internacional, né? O Inter tem o outro Romero, né? Assim, o irmão do Romero. Assim, o Romero tem irmão. E curiosidade não, o irmão dele é jogador de futebol, atleta e é jogador de futebol. E joga onde é aqui no Brasil. Assim, e qual é a outra coincidência? É que ele joga no Internacional, no Inter, que é o time assim, que vai enfrentar o Corinthians daqui a pouco, na Neoquímica Arena, né? Ou seja, em São Paulo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele pode jogar, Deus ele marcar gol, mas não vai marcar. Não vai marcar, não. Ele jogou no passado no Botafogo, né? Campeão brasileiro da Libertadores, né? O Oscar Romero, que eu tô me referindo, né? O Oscar Romero, que é irmão do Ângelo Romero. Tem o Ângelo, que joga no Corinthians, e o Oscar, que joga no Internacional, né? Oscar. Não é Oscar que joga no São Paulo, não. Oscar do Santos, em Boaba Júnior. Marcou o gol de 7x1. A bola do cara virou passeio, chega de novo, lá vem ele de novo. É o gol da Alemanha. No dia 8 de julho de 2014, no estado do governador Magalhães Pinto, né? O Mineirão, em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, capital mineira. Uma vergonha. Mas enfim, né? De qualquer forma. Como eu falei, acho que o Corinthians consegue sim vencer. Óbvio, pode não ser 4x0, 5x0, 6x0, goleada histórica. Creio que seja sim, mas não, o importante é vitória. 1x0, 2x0, né? Que é melhor ganhar de 1x0 do que sofrer defensivamente, perder os gols, até perder o jogo, né? A partida, né? 1x0, 2x0, 0x1, perder o Internacional 1x0, 0x1, fora de casa, 0x2, né? 2x1. Enfim, então o Corinthians tem que pensar na vitória. O Corinthians não pode pensar em nada, hoje não seja a vitória, né, cara? Vai se recuperar também da última rodada. A goleada que sofreu contra o Flamengo, óbvio, o Corinthians já se recuperou, mas se recuperou na outra competição, na Copa do Brasil, né? Aliás, na Copa do Brasil não, se recuperou um pouco da vitória, ganhando na Copa do Brasil, né? Porque faz estreia do Corinthians na Copa do Brasil, jogo contra o Novo Horizontino, que faz estreia do Dorival Júnior também, né? Gol 1x0, o Corinthians já sabe, né? Gol do Hector Hernandes, né? Do campeão. Mas se recuperar no Brasileirão, né? Campeonato Brasileiro, né? Aí sim, uma boa vitória. O Corinthians pode pensar em nada que não seja vitória. Nada de empate, né? De empate, que tá jogando em casa, muito menos derrota. Nada de empate, muito menos derrota. Buscar a vitória a todo custo, né, galera? A todo custo, né? Mas o Corinthians consegue sim vencer, né? Que é Corinthians, pô, que é Corinthians, eu nem mostrei, né? Que é Corinthians. Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro de nós, corações.
de tradição de Brasil. Tu és orgulho e sorte do Brasil. Que bonito, pô. Mas enfim, né, de qualquer forma, como eu já falei, na minha opinião, o time do Corinthians vai sim vencer o Internacional. 5x0, né? Hat-trick, né? 3 gols de Roberto, 1 de Memphis Depay e o de Romero, Ângelo Romero. Agora sim, como eu falei, tem que marcar forte, tem que marcar pressão, né? Na saída de bola do Internacional. Vai perder a bola, marcar rápido, executar a pressão pós-perda, né? Executar a pressão pós-perda pra morder no campo de ataque, pressionar, fazer a marcação individual, a marcação coletiva, por zona, como chama, né? Enfim, marcar mesmo, sem medo, correr atrás da bola, buscar, só que não correr de forma aleatória também, sair correndo de forma aleatória, que isso aí não é marcação, correr de forma organizada, um jogador marca um, outro marca o outro, né, um contra um, depois vai mudando, né, a posição. Aí vai, né? Pra fechar os espaços internacionais, né? Aproveitar as chances nos contra-ataques, nas transições ofensivas, sair em velocidade, né? Fazer uma tabela, triangulação, como sempre fala. Porque realmente isso é importante no jogo de futebol, né? No jogo de futebol. Você abre mais o jogo, né? Muitas vezes o Corinthians tem o próprio Romero, Ângelo Romero, que é bom no drible, né? No 1 contra 1, né? No X1, né? Como chamam. E quebra as linhas de passe, as linhas de marcação do time adversário. Isso é fato, né? Contra fatos não há argumentos. Né? Não precisa só o Neymar, né? O próprio Lamine Yamal do Barcelona, tá jogando muito, né? Ruim demais pra esse bom no drible, né? Inclusive ele marcou um golaço no jogo contra o Internacional de Milão, Inter de Milão no meio de semana, Champions, né? Livre dos Campeões da Europa, tudo mais, né? Mas eu história, então eu não compras, Barcelona, isso. Depois deu um jogo de volta, né? Enfim, então, o Corinthians tem bons jogadores, assim, bons no drible também no contrão, como o próprio, como eu já falei, no drible, pra fazer o drible, né? Tanto o Romero, o Ângelo Romero, como o Memphis Depay, principalmente o Depay, né? O Memphis Depay, né? O próprio Roberto, principalmente o Depay, Memphis Depay, o Romero, assim, né? Ângelo Romero. Depay que é o 10, o Memphis Depay é o 10, é claro, e o Romero 11, né? E o Roberto 9, 10 anos seguida, né? Centralmente 9, o outro atacante 10, mas o atacante pode jogar na meia, né? Na articulação das jogadas, e o Romero 11. Então tem jogadores de qualidade, né? O próprio Carrilho, né? Pode dar um drible, né? Ou dar um passe decisivo que vai entre as linhas, né? Entre os zagueiros, né? Os zagueiros centrais, né? No time. Então, realmente o time do Corinthians é bom, um time de qualidade, né? O elenco ainda precisa realmente melhorar. Tem que encontrar outros zagueiros, outros laterais, lateral esquerdo, lateral direito, né? Principalmente lateral direito também. Vai ter uma reserva do Mateusão, né? Mateuzinho é bom, mas reserva é o Leonardo Maná. Não é tão ruim, ele é bom também, um bom jogador, mas deveria ter deveria ter um jogador de outro nível, além do Leonardo Maná, né? Na minha opinião. E na esquerda também, né? Tipo, pode ter um reserva imediato do Fabrício Angileri também, né? Mas aí reforços é outra história. Aí depois o Dorival Júnior, né? Dorival Silvestre Júnior vai falando, né? Com o Augusto Melo, né? O presidente do Corinthians, e claro, com o Fabão Soldado, né? O Fabinho Soldado, né? Que é o dirigente do Corinthians, né? O diretor de futebol, o diretor executivo de futebol do Corinthians, né? Tanto o Fabão Soldado, né? O Fabinho Soldado velho. É um soldado. Ele vai bater continência, igual um soldado, né? Tô brincando, né? Sabe, no exército, né? Tudo mais, né? Enfim, Fábio Soldado, né, o diretor do Corinthians, e o presidente Augusto Melo, pra contratar reforços mesmo e ajudar o time do Corinthians, né? Mas enfim, de qualquer forma, né, os Corinthians conseguem sim vencer o Internacional Inter. E outra informação rápida, né, hoje também tá tendo outros jogos, tá tendo Ceará e Vitória, né, na Arena Castelão, né? Chegou a Governador Plácio Castelo, Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, né? E Fluminense Esporte, né? Fluminense Futebol Clube, né, contra o Esporte Clube Recife, no estádio de Jorge Mário Filho, Maracanã, né, no Rio de Janeiro, né? Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, Fluminense contra Pipa, né? Porque ainda não caiu no Esporte, né? Eu acho que o Esporte deve vencer o Fluminense, apesar de ser difícil, né? Mas mesmo que o Fluminense esteja sem Cano, né? O Germán Cano, mas tem o Keno, o Canóbio, né? Os jogadores interessantes, né? O Everaldo. Antes do Sport vence, vai. Um gol de Pablo, né? Pablo de Lucas Lima, do Christian Barleta. E eles vão fazer o gol de honra com C3x1 Sport, né? O Fluminense o gol de honra com o Paulo Henrique Ganso, sei lá, o Ganso, né? Pronto. E Ceará e Vitória vai dar Ceará. Dois gols de Pedro Raul e Pedro Henrique. Os dois Pedro. Dois Raul e Pedro Henrique. Vitória faz com o Janderson e Mateusão, o Mateuzinho deles. E tem um jogador chamado Mateuzinho também, né? Mas enfim, de qualquer forma, né, galera? Foi esse vídeo, né? Já sabe, se gostou do vídeo, deixa um like, né, galera? Sendo um like, né? Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Vou fortalecer o canal, né, galera? Vocês podem comentar quem vocês acham que vai vencer a partida, né, galera? Só ser o Corinthians, né? O Internacional, o Inter. Eu só terminar empatado. Domingo só não empate, não tem prorrogação, muito menos pena das massas, penas, né, galera? Até porque o brasileiro não é pontos corridos, né? Como você já sabe. 38 jogos, 108 rodadas e tudo mais, né? Então já sabe, você pode comentar aqui, você acha que vai ser o Corinthians, não, o Sport Clube Corinthians Paulista ou o Internacional. Sport Clube Internacional, né, o Inter, né, o Colorado, né, o Colorado Internacional ou o Timão, você vai dar o Timão, né, o Corinthians, né, o Colorado, né, o Inter, né, o Internacional, né, o Inter. Mas se Deus quiser, o Corinthians vai vencer, né, galera? Que Corinthians, eu confio, né, na vitória, tá em casa do Dorival Júnior, né? Mas enfim, agora sim, né, galera, o jogo já deve ter começado até, né? Então já sabe, se gostou do vídeo, deixa um like, né, galera? Sendo um like, né, galera? Deixa um like, né? Não custa nada, não precisa pagar, não precisa se cadastrar, nada, né, galera? Só clicar no botão de gostei, né? Deixa um like, né, galera? Clica no botão de gostei, deixa o joinha, né? Joinha, como chama, né? Deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, né, galera? Pra fortalecer o canal. Comenta, compartilha com seus familiares, seus amigos, né? Tudo mais, né? Se inscreva no canal, ativa o sino pra receber as notificações, né, galera? Sempre que eu postar um vídeo novo no meu canal do YouTube, né? Aqui no Brasil é Futebol, né? Tudo mais. Então, comente, né? Compartilhe, deixa um like, inscreva no canal, comente, compartilhe, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! 5x0 Corinthians, né? Goleado. São bolas, pode comentar, né?
Vamos lá, 5x0 Corinthians. Hat-trick, né? 3 gols de Yuri Alberto, né? 3 de Yuri Alberto, Nimex Depay, outro de Ângelo Romero, né? 5x0 Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, grande campeões, eternamente dentro de nossos corações. De tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Valeu, falou e fui, até o próximo vídeo. Valeu.